Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre compensação. Compensação é uma postura psicológica que vítimas de abuso afetivo adotam sem perceber na relação com o abusador. Compensação é algo extremamente perigoso do ponto de vista da economia psíquica. O que seria isso? Vou explicar melhor. Quando você está numa relação abusiva, você está numa relação desigual. Todos nós sabemos que o abusador, ele assume a condição daquele que recebe e a vítima é aquela que necessariamente precisa doar, ela precisa ceder. Vamos lá, o que seria a compensação? Do ponto de vista geral, a compensação é tudo aquilo que o ser humano faz para evitar o contato com as suas falhas. Melhor dizendo, quando você compensa, você, na realidade, está tentando colocar no lugar alguma coisa melhor. Ou seja, se você tem uma falta aqui, você compensa enaltecendo a sua qualidade. Se você erra com alguém, você tenta compensar agindo de uma maneira, prestando um favor, fazendo alguma coisa que possa, de alguma forma, criar uma relação de equilíbrio. Por que a compensação ela é necessária e ela é natural na relação humana? Porque nós estamos dentro de leis que regem a nossa sociedade, que regem principalmente o sistema familiar, do qual nós partimos, que são leis de equilíbrio, dar e receber, ou seja, se você se sente desfalcado, você fica com uma necessidade de compensação. Se você sente que você desfalcou alguém, você também vai tentar, de alguma forma, compensar, fazer alguma coisa para equilibrar aquele desnivelamento, aquela sensação de que um recebeu mais e o outro recebeu menos. Ok, estamos no terreno das relações saudáveis, falando disso. Só que numa relação abusiva, nada disso se sustenta. Por quê? Numa relação abusiva, o equilíbrio entre dar e receber está completamente comprometido. Existe alguém que só recebe, como eu já falei em outros vídeos, que é o abusador, e existe a vítima que precisa necessariamente o quê? Conceder, ceder, está o tempo todo naquela posição de atendente. Ela tem que atender às necessidades do abusador. Vamos lá, o que seria compensação no contexto do abuso afetivo? O abusador, ele sabe como manipular a vítima, ele conhece, ele faz, na realidade, ele faz ali um exame minucioso das dificuldades que a vítima possui. Isso faz com que ele tenha acesso, até porque a pessoa afetada, confiando e desavisada, sem saber que está numa relação abusiva, ela vai entregando. Isso faz com que ele perceba quais são os pontos de vulnerabilidade, como nós já falamos em vários vídeos. O que é a compensação? Ele, sabedor desse ponto, dos pontos frágeis, ele começa a explorar culpa. Ou seja, se você não fizer isso é porque você é egoísta, se você não fizer aquilo, não me ajudar, é porque você, de alguma forma, não tem uma consideração por mim. E por aí vai. Na realidade, o que ele manobra? Ele faz com que a vítima se sinta sempre em dívida com ele, ok? Exemplo, ele te maltrata, ele faz as coisas para te ferir, mas no momento em que você confronta, ele vai dizer assim, mas eu fiz isso por você. Isso é uma estratégia básica, tem outra complexidade, tem uma maior complexidade, melhor dizendo, mas isso é uma estratégia básica para inocular em você uma sensação de falta para com ele. Você fica com uma sensação de dívida, poxa, eu deveria ter feito mais. Naquele dia ele fez isso por mim. Só que ele te agride e alega, se você reclamar da agressão, ele alega que ele fez algo por você. Você absorve a culpa, prestem atenção. Você absorve a culpa, uma suposta culpa que é imputada por ele. Ele imputa essa culpa a você. E isso faz com que você se acredite numa posição de devedor. Então, quando você vai reclamar, ele desfia o rosário dizendo para você que ele fez tanta coisa por você e você começa a absorver a seguinte frase. Agora guardem essa frase, que é a frase gatilho para começar o processo de compensação. Isso tudo é inconsciente. A pessoa que está vivenciando isso, ela não admite o que eu estou falando.
Ela não vai admitir, porque ela acha que ela está ali por amor, está cedendo por amor, existe uma relação de parceria, que ela acredita e fantasia que é uma relação de parceria, e aí a frase é a seguinte: será que eu não exagerei com ele ou com ela? Quando você vai protestar a sobrecarga, a injustiça, alguma coisa que te incomoda, ele assume a posição de vítima, como sempre, e diz pra você: mas eu fiz isso por você, eu faço isso por você, agora você tá reclamando de quê? Vamos lembrar do exemplo anterior, que eu falei no vídeo anterior, da história da mesa. No momento em que ela não recebe, quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu tô falando. Vamos lá, no momento em que ela não recebeu a mesa que ela gostaria, o que o abusador falou? Ele começou de alguma forma, achar um absurdo aquele protesto, dizer que ela estava fazendo drama e falou: poxa, mas eu trouxe uma mesa para você, eu faço por você. E aí ela fica com a sensação de falta, ok? A sensação de falta e de culpa faz com que ela pense na frase gatilho, ou melhor, na pergunta gatilho: será que eu não exagerei? Pronto. Essa pergunta já é suficiente para armar dentro de você, na sua cabeça, de uma forma que você não tem acesso imediato. Isso já arma em você um processo inconsciente de cobrança e ter que compensar aquilo que ele está falando, ou aquilo que ele reclama, aquilo que ele sente falta e que você acredita que a culpa é sua. A responsabilidade é sua em atender a exigência. Começou ali o bote, tá? Na verdade, o bote começou antes, mas ali começa a funcionar dentro de você ou da pessoa afetada um processo de: eu preciso reparar. Eu exagerei, afinal de contas ele trabalha tanto, ele é tão amoroso, ele faz isso, ele faz aquilo, o abusador, e você começa a ceder para além dos limites que você deveria de autorrespeito. Você vai invadindo a sua fronteira de equilíbrio, você vai cedendo sob a alegação: um casal sempre cede. Olha, essa frase é extremamente perigosa. Um casal sempre cede, um casal, vírgula. A vítima cede, o abusador, ele fica na posição de gozo. Só ele que pode receber amor, só ele que pode receber prazer em todos os níveis. Então isso é extremamente sério. Essa frase: quem ama cede, ela é muito perigosa no contexto do abuso. Ela é correta numa relação saudável, onde há, de fato, ali um equilíbrio entre as duas partes, ou as partes envolvidas. Quando nós estamos falando de uma relação de abuso, tudo muda, porque afinal de contas, quem ama cede, eu exagerei. Com isso, você entra na armadilha e começa a compensá-lo. Como é que se compensa um abusador? Eu vou falar de 3 ou 4 aspectos importantes. Vamos lá, o primeiro: você conserta os erros dele. No momento em que ele começa a dizer para você que você não entende isso, não entende aquilo, e ele fez tanto por você, ele arma a culpa, você começa a compensar como? Você começa a assumir a responsabilidade por uma série de questões que ele faz e que você não tem absolutamente nada a ver com aquilo. Exemplo: ele faz alguma coisa que gera um constrangimento, ele acha que você tem que consertar. Coisas simples até. Ele marcar um médico, ele acha que é você que tem que marcar. Comprar as roupas, ele acha que é você que tem que comprar a roupa que ele deveria comprar. Fazer isso, fazer aquilo, não há um equilíbrio, roupas dele, né? Ou qualquer outra coisa que diga respeito ao universo do abusador. Ou seja, as responsabilidades que ele deveria assumir, ele não assume. Como você está na compensação, você cede e acha aquilo natural. Então, o primeiro aspecto onde essa compensação se expressa: consertar os erros. Exemplo, com filho abusivo. Depois nós vamos falar sobre mais à frente, um vídeo sobre filhos abusivos. O filho abusivo, ele entra muito ele manipula muito essa questão da compensação, porque os pais acreditam que não fizeram o suficiente e começa a consertar os furos do filho. O filho não assume responsabilidade nenhuma. Ele comete alguma infração na escola e aí o pai e a mãe acham que eles têm que resolver aquilo. Não que o pai e a mãe não tenham que dar apoio, mas não assume, não faz com que o filho assuma a responsabilidade. Isso aí é um prato feito para se criar e se manter um filho abusivo, desenvolver
uma criança que futuramente vai se tornar um adulto abusivo, muito potencialmente. É um forte candidato, digamos assim. Na realidade, o consertar os erros é assumir o constrangimento do rastro de prejuízo que ele deixou. É isso que é consertar os erros. Pensem nisso. O que vocês fazem que de repente não deveriam fazer por uma necessidade de compensação, por uma sensação de culpa e vão deixando o rastro que o abusador vai deixando negativo, vocês vão tentando consertar. Uma segunda coisa que diz respeito à compensação. Você banaliza a sobrecarga que você recebe na relação. Essa é extremamente importante. A banalização da sobrecarga, ela acontece no processo de compensação porque a pessoa, sob o domínio da compensação, que é uma necessidade psicológica de reparação ou de equilibrar alguma coisa que ela acha que está em falta, ela começa a banalizar a sobrecarga. Um exemplo clássico, você tem um abusador na família onde a mãe, por exemplo, a mãe não, a esposa, que é a mãe lá dos filhos, a figura da mãe, ela que fica responsável pela casa inteira. Não há uma divisão de tarefas. Essa é clássica. Ah, eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo. Gente, essa frase é perigosa, hein? Mulheres alto lar. Essa frase é extremamente perigosa. Como assim? Como assim? A gente vive sozinha numa casa? É importante, se você vive sozinho, ok. Mas se você tem uma família com filhos, com marido, vamos começar a rever essas coisas. Então, assim, há uma banalização da sobrecarga, você resolve tudo, você tem que dar conta de tudo, os filhos ficam numa posição também extremamente passiva, ficam ali procrastinando, não fazem nada, e você vai assumindo toda a carga daquele sistema e achando que tá tudo bem, porque você é a mãe, porque afinal de contas você é a esposa, você tem que dar conta. Isso serve também para os homens, eu tô falando das mulheres, que é o mais comum, mas isso pode ser para qualquer contexto, em qualquer família, ok? Sempre uma parte que acaba assumindo a sobrecarga de tarefas que são tarefas comuns a todos, atividades que todos se beneficiam, então isso é uma coisa importante. A banalização da sobrecarga, ela vai acontecer no trabalho, por exemplo, ok? Quando de repente há um problema com relação a férias, e aí porque não houve uma organização efetiva, e você tem que fazer o trabalho de 2, de 3, de 4, porque o chefe não quer contratar mais um, porque quer economizar, aí você fica achando, não, afinal de contas, né, ele me dá folga. Folga é um direito seu, mas você acha que não, que ele está fazendo muito, dentro do contexto do trabalho que cada um possui. Então, na realidade, essa banalização da sobrecarga, ela é extremamente perigosa, porque é aí que começam os processos de doença psicológica e doença psicossomática. As pessoas começam a ficar estressadas, elas começam a fazer além do que elas podem, em nome, eu tenho que ceder porque eu sou bom, porque eu sou isso, eu sou aquilo, a minha religião diz isso, e por aí vai. E as pessoas começam a não se respeitar. Uma terceira coisa importante no processo de compensação que você deve ficar em alerta. Você simplesmente, além de banalizar a sobrecarga, você naturaliza a injustiça. Prestem atenção nesse terceiro aspecto. A naturalização da injustiça. Você começa a achar, uma coisa decorre da outra, esses aspectos estão interligados. Você começa a achar que tudo bem, não sobrou bolo para você, mas tudo bem, todo mundo comeu bolo, mas na sua vez não tinha, mas é assim mesmo, afinal de contas a gente tem que ceder. Olha a frase do início, a gente tem que ceder, eu exagerei, com essa você vai naturalizando a injustiça e naturalizando o desrespeito para consigo, porque se você é o primeiro que não se respeita, ninguém vai te respeitar. O abusador passa igual um trator, porque ele diz assim, é mesmo, eu fiz tanto por você. Outra frase gatilho que o abusador adora. Isso na clínica é assim, isso é extremamente recorrente. Eu fiz tanto por você, tanto o quê? Porque na cabeça dele ele acha que ele fez muito. Ele acha que ele fez muito. O cara lá da mesa, ele achou que ele fez muito porque ele comprou a mesa que ela... Não foi a mesa que ela queria, mas ele comprou a mesa, ele comprou uma mesa. Ela não queria uma mesa? Não importa que mesa você quer. O importante é que ele comprou a mesa e ele foi tão generoso, e aí você começa a banalizar a injustiça por uma coisa muito séria que acontece na compensação. Geralmente, as pessoas afetadas por abuso que estão vivenciando a compensação, como eu falei no início, elas não percebem que estão vivenciando a compensação, elas nem admitem. Por que elas fazem isso? Por que elas consentem que alguém
faça isso com elas. Ou seja, se alguém fez algo de errado, por que eu tenho que assumir erros? Por que eu tenho que consertar? Por que eu tenho que banalizar sobrecarga se há ali uma divisão desigual de tarefas? Por uma coisa muito simples. Além simples no sentido assim do simples força de expressão, não é simples na vivência, mas é simples de entender. O entendimento é até fácil, mas a vivência é difícil. Além da culpa, o medo de lidar com conflitos. Eu já falei para vocês que vítimas de abuso afetivo, em geral, têm síndrome da boazinha, que é um outro trabalho que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, a síndrome da boazinha, em resumo, é a necessidade de agradar. Ela está muito ligada à compensação, porque a pessoa que tem um medo muito grande de crítica, um medo muito grande de reprovação, ela cede para além dos limites dela. Então, ela vive sendo invadida. Por quê? Porque ela fica com tanto medo da crítica, ela fica com tanto medo do que vem, que ela acaba cedendo demais e ela acaba se ferindo e se prejudicando. Então, muito bem, nesse contexto, por que as pessoas cedem a todo esse assédio? Pelo medo do conflito. A situação da paciente lá, que eu contei do caso anterior, do vídeo anterior, ela tinha um pavor de lidar com conflitos. Então, para botar pano quente, ela não deixa para lá, eu vou naturalizando, ó, naturaliza a injustiça, banaliza a sobrecarga, conserta os erros do marido, ela fica tentando consertar. Aí eu lembrei de algumas pacientes, quando o marido faz um escândalo na rua, os agressivos que quebram tudo, os ciumentos, aqueles que são extremamente descontrolados, elas ficam tentando amenizar com a vizinhança, amenizar com os parentes. Ah, não, mas fulano é assim. Ou seja, se enganando, gerando para si mais dor. E um quarto aspecto que é importante na compensação, eu falei que ia falar de 3, mas são 4 na verdade mesmo. Um quarto aspecto é: você esquece os seus direitos, ok? Na compensação, a pessoa tende a esquecer os direitos dela. Ela fica tentando reparar alguma coisa que nem foi ela que fez, mas ela acredita porque o abusador faz aquela lavagem cerebral, aquele processo de manipulação, de guerra pesada, guerra psicológica pesada, mas às vezes muito sutil, como eu já falei também no vídeo anterior. E ele, em alguns casos, né, é mais sutil, e você, a pessoa afetada, vai absorvendo, não, eu não tenho direitos, realmente. Poxa, fulano faz muito por mim, não faz nada por você. Ele faz você acreditar que ele faz muito. O abusador faz você acreditar. O abusador é a figura do abusador, masculino ou feminino. Ele faz você acreditar que ele faz muito por você. E você vai absorvendo. Então, vamos lá. É importante guardar esses aspectos para que você saia disso. Como sair disso? Aí é que tá. Como sair disso não é um processo mágico nem simples. Mas você vai precisar trabalhar autorresgate, vai trabalhar autorrespeito, trabalhar tudo aquilo que diz respeito à prevenção, tudo aquilo que se refere a olhar para você como um sujeito portador de direitos. O abusador faz você esquecer que você tem direitos, porque no momento em que você apresenta os seus direitos, no momento em que você apresenta as suas necessidades, o que ele faz? Ele começa a colocar uma série de motivos para você desistir. Então você desiste de qualquer contenda. Você desiste de qualquer confronto. Por quê? Porque ele vai falar para você que aquilo que você está pedindo é muito. Afinal de contas, ele faz tanto. Ele é uma pessoa tão maravilhosa. Ele é uma pessoa tão cheia de qualidade. A única coisa que a pessoa afetada não para analisar e para acordar é que os abusadores nunca têm defeitos. E como eles acham que eles nunca têm defeitos, qualquer relação sustentável é impossível com eles. Qualquer relação afetiva sustentável é impossível. Há que se ter um distanciamento seguro, há que se ter o contato zero em alguns casos, analisando caso a caso. E é fundamental que você pare para analisar. Por que você vive compensando coisas, assumindo para você erros que não são seus? Por que existem pessoas, eu conheço pessoas, atendendo várias pessoas, eu vejo pessoas se descabelando para consertar os furos de outras e eu fico analisando por que a gente faz isso, hein? Por que o ser humano faz isso? Por que algumas pessoas fazem isso? De ficar tentando consertar aquilo que não te diz respeito.
E as pessoas vão imputando, ah, você é minha mãe, você é meu filho, você é meu marido, você é minha esposa, você é meu amigo, você tem que. E você vai compensando, para analisar agora no término do vídeo. Para analisar o que você está fazendo demais. Tem pessoas que ficam assim, Bianca, eu tô cansada, eu tô desesperada, eu não consigo dormir, eu tô deprimida, eu tô cansada demais, eu tô exausta. Por que está exausto? Se você for repassar a sua agenda, repassa a agenda mental e aquela que você escreve. Repassa a sua agenda, repasse a sua agenda. E para pensar, será que tudo que eu estou fazendo é o que me compete ou eu estou fazendo além? Isso não significa você não assistir as pessoas, não ajudar. Em nenhum momento eu disse isso. Eu estou falando de uma relação abusiva. Uma relação abusiva é uma relação que te suga, é uma relação de vampirização emocional, é um outro contexto. Numa relação saudável é diferente. Quando a gente está falando de uma relação abusiva, nós estamos falando de distúrbios de personalidade, nós estamos falando de transtornos, nós estamos falando de comportamentos que são comportamentos psicologicamente mórbidos, psicologicamente desequilibrados, no sentido da pessoa não entender o lugar do outro. Há um desequilíbrio dentro da pessoa, do abusador, que ele não é empático, ele não vai reconhecer numa conversa que você também é um sujeito portador de direitos e necessidades. Então para pensar, o que você anda compensando para não ter briga? Em nome desse dilema, né? Ou melhor, em nome desse lema, né? É dilema e é lema, mas em nome disso, eu não quero brigar com ninguém, você acaba cedendo além do que você deve. E no que cede além do que deve, o que acontece? Você fica doente, você fica chateado, você, na hora de organizar a sua própria vida, você sente culpa porque você vai ter um espaço para você. Lembrando, para finalizar, o abusador, ele faz você acreditar que você tem culpa por cuidar de você. Ok? Porque o espaço para cuidar de si é um espaço que ele intitula e classifica como egoísta. Ok? E aí você, em nome desse suposto egoísmo, que ali não seria o caso, você está cuidando das suas necessidades. Tem um vídeo na internet que fala sobre uma senhora que ela foi casada há 16 anos com um abusador, eu lembrei agora para finalizar. E ela teve câncer. Ela dá o depoimento dela, é muito interessante esse vídeo. Ela teve câncer, vou ver se eu acho. Se eu achar, eu coloco aqui nos comentários para vocês, mas já tem muito tempo que eu vi esse vídeo. Mas se eu encontrar, eu prometo que eu vou colocar aqui para vocês terem acesso. Então ela diz o seguinte, que ela ficou 16 anos com esse abusador, ela teve câncer, e ela precisou ir ao médico no dia do aniversário dele, ou próximo, não me recordo, mas acho que era próximo ou no dia. E ele, com muita má vontade, a levou ao médico, muito bem. E na volta, ela estava exausta, ela estava com câncer, ela, enfim, passou por um processo difícil no tratamento, ela precisava descansar, mais do que justo, merecido, indiscutivelmente havia ali uma necessidade, que é uma necessidade muito clara e evidente. Muito bem, o que ele disse para ela? Ele ficou chateado com ela, porque ela não fez um bolo de aniversário para ele, ok? A mulher chegou cansada, com uma doença séria, precisando ter o seu tempo. Então, ela conta como foi a vivência dela com esse abusador. É muito interessante esse vídeo. Por quê? Porque ali a gente tem mais um parâmetro para avaliar a gravidade que é viver com esses predadores. Eles são predadores emocionais. Não adianta a gente ficar contando uma historinha da carochinha, tentar fazer romance, porque, gente, é verdade, isso é um transtorno. A ideia do vídeo aqui é criar prevenção, para que vocês, de posse dessas informações que eu tenho compartilhado nas redes sociais, vocês comecem a se prevenir e pensar, será que eu estou vivendo uma relação dessa? O que eu preciso fazer para me cuidar? Então, tomem bastante cuidado com essa questão da compensação. A compensação, ela é um sentimento que nasce no coração da vítima, nasce dentro dela, a partir de um processo claro de manipulação estratégica, de culpabilização, onde ele te imputa uma culpa que você não tem, para você dar conta de coisas que são dele, ok? Fiquem atentos, é importante no processo de prevenção e construção de relações saudáveis, que é o que a gente precisa, o mundo está precisando disso, de relações saudáveis. Nesse processo,
há que se pensar o que eu estou fazendo, que eu estou dando poder demais às pessoas. Como é que eu estou cuidando? Eu estou cuidando da minha parte? Eu estou me preocupando demais com a parte dos outros? Sabe aquela mãe, como eu falei, que faz tudo pelo filho, eu faço tudo pelo meu filho. Tá errado, não tem que fazer tudo pelo filho, a gente tem que fazer aquilo que é necessário para o filho se desenvolver, para ele crescer, para ele ser autônomo, para ele produzir, para ele ser útil à sociedade. A gente precisa fazer alguma coisa? Sim, claro que tem que fazer. Para isso tem pai e mãe, senão não precisava nem pai nem mãe. A gente precisa, ou substitutos, a gente precisa auxiliar as crianças a crescerem. Mas fazer tudo pelo outro, eu faço tudo pelo meu marido, eu faço tudo pela minha esposa. A gente acha que isso é amor, isso é aprisionamento, isso é cativeiro. Isso é criar um cativeiro emocional que depois para sair fica realmente muito difícil, gente. Muito bem, queridos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem atentos a essa questão da compensação. Trabalhem a culpa e trabalhem o medo do conflito. Na realidade, as pessoas que são muito, que acabam não cuidando de si, que têm uma necessidade muito grande de agradar, elas realmente evitam conflito. E o conflito é necessário para a gente crescer. Nós estamos em meio à diferença. Só que os níveis de conflito vão variar. A gente vai discordar, a gente vai ter dissidências. Isso não significa necessariamente abrir um espaço para qualquer tipo de violência, mas a gente tem que aprender a ter a maturidade para discordar e dizer não toda vez que nós formos desrespeitados, ok, gente? Um beijo grande no coração de todos vocês. Compartilhem esse conteúdo. Aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam para que a gente possa ajudar mais pessoas. E com certeza nos veremos no próximo Papo de Divã. Um beijo grande no coração de todos.